Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa aula de padrões e processos espaciais de diversidade, né? A gente já viu na aula anterior o que são padrões, o que são mecanismos, né? O padrão é como a coisa acontece, o processo, o mecanismo é por que ela acontece. E agora a nossa grande pergunta é por que a diversidade varia no espaço, né? A gente quer saber como ela varia no espaço e por que isso acontece. Bom, vamos lá. O primeiro grande padrão que a gente enxerga de diversidade é que ela não é igualmente distribuída entre os grupos, né? A gente sabe que, por exemplo, invertebrados têm uma riqueza de espécies absurdamente maior do que vertebrados, aqui representado, por exemplo, por essa mosca, os artrópodes com uma diversidade muito maior do que, por exemplo, as aves, né? Então isso é uma coisa que a gente pode inferir rápido, né? Basicamente olhando para a natureza. Outro padrão super interessante, quando a gente observa, é a distribuição das espécies em tamanho, raridade e número, né? Ou seja, quantas espécies são grandes e muito abundantes e por aí vai. E a gente vê que, na verdade, a grande maioria das espécies, representado por esse pico que tem aí no alto, ela é de tamanho médio, ela não é nem minúscula e nem gigante, e também a grande maioria é rara, né? A gente pode parar para pensar um pouquinho e ver que isso faz todo sentido, né? Tenta lembrar de espécies que você conhece e você vai ver que elas são de um tamanho, sei lá, de um shih tzu, e não vão ser extremamente abundantes, beleza? Esses padrões eles ilustram um pouco como é que a diversidade está distribuída nela própria, né? Então agora a gente vai começar a avançar um pouquinho mais para essa distribuição espacial da diversidade. Bom, a história toda é que, a gente já viu isso na aula anterior, mas a diversidade varia no espaço, né? Alguns locais têm mais espécies que outros, isso a gente sabe, e isso vale para uma série de grupos. Aqui para aves, mamíferos e anfíbios, sejam eles ameaçados, sejam eles de distribuição restrita. Na verdade, a diversidade ela tende a se concentrar ao redor do Equador, né? A gente já começou a discutir sobre isso, hoje a gente vai aprofundar bastante nisso. Então, se essa diversidade varia no espaço, a gente precisa entender como é que isso acontece. E aí, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar para saber, né, como é que uma comunidade local varia em riqueza de espécies é como é que se formam as comunidades. E as comunidades se formam, né, essa figura do Wieland ilustra bem, né? Veja que bem à sua direita tem as comunidades locais e a dinâmica temporal, mas elas são formadas por uma combinação de processos, sejam eles processos que atuam mais proximamente, área, idade, isolamento, temperatura, precipitação, sejam processos que atuam, né, em última instância, como seleção, deriva, dispersão e especiação, mas a comunidade local ela vai ser formada por uma combinação desses processos. Joia? Vamos para a nossa pergunta, Mr. M, lá da última aula. Por que nem todas as espécies estão em todos os lugares? A gente pode trocar um pouco essa pergunta e nos perguntar quando é que uma determinada espécie, seja ela qual for, vai estar em um dado local. Gostaria que vocês tentassem elencar. Enquanto eu estou falando na cabeça de vocês, quando é que uma espécie vai estar num local? Qual é a primeira restrição que eu devo pensar para que uma espécie esteja num local? Tenta responder aí. Costuma vir à nossa mente competição, recurso, nicho. Mas se a gente parar para ser bastante crítico, a gente vai chegar rapidamente à conclusão de que a primeira limitação para que uma espécie esteja em um lugar é que ela chegue nesse lugar, né? É a velha história de por que urso polar não come pinguim. basicamente porque um está no Polo Norte e outro está no Polo Sul. Poderia ter pinguim no Polo Norte? Provavelmente, né? Friozinho igual, clima gostosinho, tem peixe. Agora, ele nunca chegou, né? Cruzar o Equador para um pinguim sempre foi uma barreira muito grande. A distribuição máxima, né, próxima do Equador dos pinguins é em Galápagos por conta de uma corrente fria que existe lá. Então, a primeira grande barreira para a distribuição de uma espécie é ela chegar nesse lugar, é a dispersão, aqui representado por uma asterácea dispersando suas sementes. Aí sim, uma vez que ela chegou em determinado local,
Aí a gente pode pensar numa segunda grande barreira, e essa sim é que haja condições e recursos necessários que batam com as exigências daquela espécie. E aí o que a gente chamaria de nicho ecológico, né? E aí sim, então a espécie chegou no lugar e agora precisa conseguir sobreviver nesse lugar, né? Não adianta de nada pensar numa planta que tem grandes demandas por água chegar no deserto, tá? Então a espécie chegou e agora encontrou condições ideais para a sua, né, sobrevivência, crescimento e reprodução. Qual é o terceiro ponto? Aí entram as tais das interações. Então, ela não pode ser excluída por predadores ou competidores, né, para que ela persista naquele lugar. Percebe então que agora a gente está elencando quais são os processos para determinar quando uma espécie ocupará uma comunidade local? E isso começa a nos dar pistas de por que nem todas as espécies estão em todos os lugares. Tem essa outra figurinha que é super legal. Olha só, eu tenho o pool regional de espécies, ou seja, todas as espécies que existem numa determinada região, vamos pensar na América do Sul. Algumas são incapazes de dispersar. Então, nesse segundo nível, já não estão todas as espécies. O filtro que a gente chama de filtro de dispersão. Nessa segunda comunidade são aquelas que chegaram. Das que chegaram, a gente tem um novo filtro, aqui chamado de filtro abiótico, que vai limitar que algumas espécies consigam existir nessa nossa comunidade local. Passado o filtro abiótico, ou seja, as espécies chegaram e conseguiram se estabelecer no ambiente, agora vem o filtro biótico. As espécies vão interagir entre si e algumas não vão conseguir suportar, né, as interações, seja interações competitivas, seja interações de predação, ou sejam interações mutualistas que faltam naquele local. Tá? Então isso forma a nossa comunidade local. Isso é muito interessante, porque nessa visão de filtros a gente consegue tentar identificar esses processos de uma maneira muito melhor. Então vamos lá. Então, pessoal, essa figura é super bacana, ela mostra o processo de montagem das comunidades, né? Desde o pool regional e aqui um grande salto até as comunidades locais. E essa seta representa todos os processos que podem atuar do pool regional para as comunidades locais. Dispersão e adaptações, sejam elas abióticas ou bióticas, né? As condições abióticas ou bióticas. E aí a gente pode detalhar essa setinha um pouco mais. E vejam bem, agora a gente tem a dispersão e o acaso, né, as probabilidades de chegar em um determinado local, como o primeiro grande filtro. Veja, as espécies elas nem todas estão indo para a mesma direção. Como um primeiro filtro, a gente tem o filtro ambiental, ou filtro abiótico, são as condições e recursos disponíveis naquele local. As espécies que passarem pelo filtro ambiental enfrentarão agora o filtro biótico, né? Então a gente precisa saber que a espécie, nas primeiras setinhas, chegou no local, filtro estocástico, ela conseguiu ficar nesse local, filtro ambiental ou filtro abiótico, ela não foi eliminada por outras espécies nas interações que ocorrem, filtro biótico, e aí sim a gente consegue detectar a ocorrência de uma determinada espécie na comunidade local. Agora, eu posso inserir um filtro antrópico, ou seja, as condições ambientais naturais permitem que a espécie persista nesse lugar. Entretanto, a gente enxerga, né, mais recentemente uma nova barreira, um novo filtro, que são as condições impostas pelo filtro da presença antrópica. Ou seja, a espécie ela chega, pode existir no ambiente e pode sustentar populações viáveis apesar da atividade antrópica. E aí elas interagem e formam uma comunidade local. E o mais legal desse filtro antrópico pode ser mais fraco que o filtro ambiental, o filtro abiótico normal, vamos dizer assim, ou seja, a espécie ela supera os filtros abióticos e poderia persistir e então é eliminada pela atividade antrópica, ou esse filtro ele pode mudar de posição. E aí, uma espécie ela é primariamente limitada pela presença antrópica. A gente pode pensar como exemplo para essa situação um excesso de pesca, um excesso de caça. A espécie ela poderia existir naquele local tranquilamente, se manejada, mas por uma atividade antrópica, excesso de pesca, excesso de caça, por exemplo, ela é eliminada
mesmo podendo existir naquele local, beleza? Isso é para a gente refletir um pouco sobre o papel do impacto antrópico nas comunidades locais. A gente vai retornar nisso lá nas últimas aulas, beleza? Bom, daí um exemplo dessa história do filtro antrópico, é muito bom esse exemplo desse artigo. O que a gente vê no painel à esquerda é a diversidade beta de lagartos, ou seja, quanto que um local é diferente do outro de lagartos. Fred vai falar melhor disso na aula de diversidade beta, vai aprofundar bastante nesse tema, em florestas e ambientes antrópicos. Olha só, na floresta, a diversidade beta é muito maior do que nos ambientes antrópicos. Isso é esperado, né? A gente espera mais diversidade entre ambientes onde não tem impacto. Mas o painel da direita começa a nos dar uma pista de um outro padrão espacial que nós vamos ver, que é o gradiente de altitude. E aqui, olha só que interessante. O padrão natural de diversidade beta é que a diversidade beta aumente com a altitude. Mas nos ambientes antropizados, eles são intensamente homogeneizados quando a altitude aumenta. Ou seja, a diversidade beta, a dissimilaridade das comunidades, ela é muito menor do que esperado naturalmente na presença da atividade antrópica. Bacana, né? Interessante esse exemplo. Bom, então vamos lá. Vamos para o primeiro grande padrão que a gente observa, né, na natureza, que é o que a gente chama de relação espécie-área. Mas a gente poderia expandir esse nome para a relação entre a diversidade de espécies e a área disponível. Olha só, lá em 1967, na verdade antes, o Wilson, que trabalhou com formigas por grande parte da vida, e o MacArthur começaram a ver esses dados e viram que no eixo Y o número de espécies aumenta com a área aqui no eixo X em ilhas. Eles ainda veem uma coisa interessante, que ilhas isoladas têm um aumento diferente, menos espécies, mas como padrão geral, eles veem que o número de espécies num determinado local é maior quanto maior a área desse local. Tá? Então esse é um padrão, talvez um dos poucos grandes padrões em ecologia, de que o número de espécies aumenta com a área. E aí, por que isso acontece? A pergunta que nos vem agora é, tá, é um padrão razoável. Quanto maior o local, quanto maior a área, mais espécies. Mas por quê? Porque cabe mais? Mas por que não cabe mais da mesma? Então vamos lá, tem duas grandes explicações para esse padrão. Esse padrão, claro, ainda também como um dos grandes padrões em ecologia, ainda carece de muita explicação. Mas olha só, a primeira explicação que aparece foi dada um pouco dentro dessa ideia, de que o número de espécies ele aumenta com a diversidade de hábitats disponíveis. Faz todo sentido, não faz? Aquela história de nicho e tal, menos competição quanto maior a diversidade de hábitats, né, heterogeneidade ambiental e vamos lá. Então, o número de espécies aumenta com o número de hábitats disponíveis. E aí, a explicação vem que áreas maiores têm mais chance de ter maior diversidade de hábitats. E se o número de espécies aumenta com a diversidade de hábitats, portanto, mais área, mais espécies. Beleza? Essa é uma das explicações. A outra é que quanto maior a área, maiores as populações individuais das espécies, menor a chance de extinção e, portanto, maior diversidade. Isso é o inicinho do que a gente vai discutir da teoria de biogeografia de ilhas, mas vejam bem, na letra B, eles mostram que populações menores têm maior taxa de extinção do que populações maiores. Joia? Ou seja, se eu tenho uma população pequenininha, qualquer evento pode extinguir minha população. Se eu tenho uma população grande, eu tenho mais chance de persistir. E aí, na letra C, que é o pulo do gato, eles mostram que quanto menor a área, nesse caso para ilhas, quanto menor a área, maior a taxa de extinção. Quanto maior a área, menor a taxa de extinção. Estão acompanhando? Ou seja, uma ilha maior tem mais chance de ter mais espécies porque se extingue menos lá. Tranquilo? Bom, então vamos explorar mais um aspecto para a gente caminhar para a história da teoria de biogeografia de ilhas, para definir um pouco essa história. Bom, outro ponto importante que MacArthur e Wilson viram é, bom, à esquerda vocês já viram, já entenderam. Quanto maior a área de uma ilha, maior o número de espécies, tá? E se a gente faz isso em log, é um aumento linear. Bom, mas no painel da direita, na letra B,
a gente observa um fenômeno interessante, que a riqueza de espécies é menor em ilhas mais isoladas, mais distantes da fonte de espécies. Beleza? Bom, a gente viu então que ilhas maiores elas têm maior quantidade de espécies e menor taxa de extinção. E agora a gente está vendo que ilhas menos isoladas, por receberem mais indivíduos, tendem a ter mais espécies. Tá? Isso culmina no que eles determinaram como teoria de biogeografia de ilhas, MacArthur e Wilson, 1967. Olha só que interessante. Vamos explorar primeiro o painel da esquerda. Ele mostra que a taxa, né, seja ela de o que a gente vai ver, imigração e extinção, determina o equilíbrio de espécies na ilha. Olha lá, para uma taxa de extinção fixa no painel da direita, vejam bem, eu não estou mudando a extinção em vermelho, eu vejo que ilhas mais próximas elas têm maior taxa de imigração do que ilhas mais distantes. Isso faz com que ilhas mais próximas ao continente tenham mais espécies do que ilhas distantes do continente. Pulando agora para o painel da direita, a gente vê que, agora mantendo a imigração constante, né, a entrada de espécies constante, a gente vê que ilhas pequenas têm grandes taxas de extinção e ilhas grandes têm menores taxas de extinção. Logo, ilhas grandes têm mais espécies do que ilhas pequenas. Vamos juntar isso tudo? Olha só, esse gráfico, está lá no livro original de MacArthur e Wilson, ele mostra que uma ilha vai ter tanto mais espécies em equilíbrio, quanto maior e menos isolada, e tanto menos espécies quanto menor e mais isolada. Tá? E todo gradiente no meio disso. Então observem que cá à esquerda a gente tem uma ilha distante e pequena, com poucas espécies. E à direita, né, no outro extremo, eu tenho uma ilha grande e próxima, com muitas espécies. Essa é a teoria de biogeografia de ilhas, que propõe esse padrão de distribuição de espécies em ilhas, inicialmente oceânicas, depois isso foi trabalhado por Simmerloff, e por fim isso foi traduzido para a ideia de fragmentação de hábitats. Joia? Bom, essa relação espécie-área, para a gente terminar esse assunto, ela não é igual em qualquer escala espacial. E aí a coisa começa a ficar, claro, sempre mais interessante. Por que ela tende a subir rápido na escala local, dá uma parada quando a gente pensa na escala regional e dispara quando a gente pensa numa escala continental? Bom, na escala local é fácil da gente derivar uma explicação. Mais área, mais variedade de hábitats e, portanto, mais espécies. À medida que eu aumento a área, eu vou dando chance de encontrar novas coisas, beleza? Lá do outro lado também não é tão difícil. Quanto maior a área numa escala continental, né, quando eu mudo de um continente para o outro, eu estou mudando a história evolutiva. Então a chance de eu encontrar novas e novas e novas espécies é muito grande, né, de eu acumular espécies. O meio do caminho, que é uma zona interessante, né? E aí tem a ver com o fato de que numa escala regional eu tendo a não acumular tantas espécies porque eu já atingi talvez um limite de variedade de hábitats, mas não atingi ainda um patamar de mudança de histórias evolutivas. E o nome disso que o Rosenzweig, em 95, dá é de uma curva trifásica, né, de relação espécie-área. Super interessante, né? Bom, mudando um pouco agora do padrão, então a gente terminou relação espécie-área, viu que o número de espécies tende a aumentar com a área e as várias teorias que derivaram disso. Agora a gente vai para um outro padrão que é super interessante, que é a relação diversidade-produtividade. Essa ideia traz consigo a lógica de que áreas mais produtivas, com maior produtividade primária, líquida, maior energia no sistema, devem ter mais espécies. Bom, vamos lá. Então, a riqueza de espécies ela tende a aumentar com a produtividade do ambiente, mas será mesmo assim? Quando a gente olha em escalas espaciais menores, ou seja, quando a gente fala a hipótese, faz bastante sentido. Mas quando a gente afunila para olhar os dados em múltiplas escalas espaciais, isso começa tanto positiva, negativa, unimodal. E positiva e negativa, beleza, né? A gente consegue entender um pouco. Mas unimodal quer dizer que a riqueza de espécies começa a subir com a produtividade e cai. Bom, então vamos lá.
explicar a fase em que a riqueza, a diversidade, ou riqueza, enfim, aumenta com a produtividade é relativamente tranquilo, né? Eu aumento a produtividade, aumento o número de indivíduos por população, porque tem mais recursos, isso diminui as taxas de extinção, acumulam-se mais espécies. A coisa fica complicada quando a gente tem que explicar por que diminui quando tem tanta produtividade. Isso era para aumentar toda a vida, né? Por que chega um ponto que eu tenho tanta produtividade que a riqueza de espécies cai? Vamos lá, vamos analisar as explicações para isso. Mas vamos lá. A primeira explicação é a riqueza de espécies ela é limitada pelo estresse abiótico em ambientes improdutivos. Faz sentido, né? Quando não tem produtividade, o ambiente é muito estressante e aí eu tenho limitação da riqueza de espécies. Lá do outro lado, começa a cair porque eu tenho tantas espécies, e agora espécies competidoras tão boas e com tantos recursos, que eu começo a ter uma diminuição na riqueza de espécies. Beleza? Se a gente analisar bem, a gente não consegue achar tantos exemplos disso. Outra explicação é que eu devo ter no mundo muito mais ambientes com a produtividade intermediária, no meio do caminho. Significa, então, que se eu tenho mais área intermediária, eu devo ter mais espécies que se acumulam na produtividade intermediária. E também tem a ideia em relação à predação. Mais produtividade, maior diversificação e, portanto, mais predadores possíveis de capturar as presas. E aí, se tem mais predadores, num certo nível, isso começa, em ambientes muito produtivos, a diminuir a riqueza. Beleza? Mas nenhuma dessas explicações, se a gente procurar a fundo, ela é tão convincente assim, né? Então, por isso que essa parte descendente da curva é um desafio tão grande. Bom, caminhando para o final da nossa aula, o que vai ser a próxima parte? A gente vai ver dois padrões espaciais super famosos, o gradiente de altitude e o gradiente de latitude. Então, pessoal, uma pausinha para dar um descanso e a gente volta daqui a pouquinho com a nossa próxima parte dessa aula.